Respondendo então, boa noite a todos, alunos, alunas aqui presentes, mais uma noite, mais uma segunda-feira aqui presente nessas aulas especiais aí de geografia. Tem muitas pessoas aí que talvez aumentou, não me conhecem, deixa eu me apresentar rapidamente, alguns já participaram já das duas aulas anteriores, tivemos aí esse feriado, que espero que vocês tenham descansado, né, aproveitado bastante, se entupido aí de chocolate, que é gostoso também, viajados e tudo mais, tá bom? Uma apresentação rápida minha, eu sou o professor Alex Brisboava, sou especialista em História, graduado em Geografia também, e mestrado em Geografia, tá bom? Estou aqui há 2 anos na UniCV, cuidando desse departamento aqui, um dos professores aqui responsável aqui da UniCV, tá bom? Então, nós já começamos com esse trabalho dignamente aqui, já umas segundas passadas aí, a gente já começou com esse trabalho, algumas aulas online, muito produtiva, muito interessante, como eu gosto de trazer sempre para vocês, né? Eu não sou dono de hospedaria. O que eu gosto de trazer para vocês aqui, né? Olá, boa noite, o pessoal que está entrando, não se assuste, a aula está começando agora, viu, pessoal? Boa noite aí, espero que esteja tudo bem com vocês, tá bom? Então, nós vamos dar andamento nessas aulas aqui, que essas temáticas que eu sempre pego, que eu gosto de discutir nessas aulas online, que vocês se propõem a ligar o Meet, aí nessa segunda-feira, eu não sei como está a situação climática ou de tempo aí na cidade que você vive, né, que você está aí nesse momento. Porém, o que eu gosto de trazer nessas noites de segunda, tem que pensar assim, você vai entrar para a gente dialogar, conversar sobre maneiras didáticas de trabalhar conteúdos geográficos. Tá bom? Então, nós vamos dividir experiências. Eu gosto sempre de pensar assim. Aqui eu não quero mostrar que eu sou melhor do que ninguém. O que eu dizer é amém, a palavra não. Nós somos para dividir, né? Dividir, claro, né, sabendo conceituar assuntos complexos e importantes da geografia, que talvez aqui a maioria esmagadora curso ou licenciatura em geografia, que é legal você ter essa complexidade acadêmica. Porém, o que é legal discutir nessas segundas, que eu sempre abro o leque aqui, é uma possibilidade de colocar isso no ensino. Entender que o ensino mudou, né, nossos crianças, nossos adolescentes estão mudando, então aqui a gente discute, a gente conversa, eu gosto de pensar assim, né, eu não gosto de impor a verdade, de impor nada, mas a gente conversa aqui maneiras e estratégias de colocar isso numa sala de aula. Pode ser eficaz? Pode não ser eficaz? Também pode, que faz parte do processo de educação. Entendeu? Então, muitos aqui, talvez, marinha de primeira viagem, vai começar a dar aula daqui a pouco, talvez muitos aqui presentes aqui já têm experiência de sala de aula, que eu acho interessantíssimo também dividir, tá bom? Então, isso aqui. E aqui também é legal essa diversidade que permite o Meet, né? Essa tecnologia que eu acho magnífica, então ela permite você nesse Meet aqui, então vale a pena você muito participar. Claro que tem pessoas que têm nível de participação. Tem pessoas que gostam de participar mais ativamente, gostam de falar. Tem pessoas que é mais discreta, só gosta de ouvir, tá ali sabendo que tá tendo e tudo mais. Se você quiser falar, fica à vontade, só mantenha um respeito de levantar a mãozinha, quero comentar algo, fica à vontade, tá bom? Como eu tô vendo que tem várias pessoas aqui, né? Aqui eu tô falando aqui de Maringá, né? Maringá, Paraná, não sei se vocês sabem, que é a sede principal da UniCV. Então, muito prazer, Maringá. Porém, eu já vou dar uma escrita ali, que eu quero que pelo menos a maioria escreve para mim ali, que o seu local de origem, e isso vai ajudar muito na aula, né? O seu local de origem, que tem, apesar de ser falando de Maringá, eu sou paulista de nascença, tá? Eu nasci no interior de São Paulo, uma cidade chamada Araras. Bom, mas eu estou aqui, já me considero maringaense, estou aqui vivendo, trabalhando aqui, casado e tudo mais. Ah lá, eu quero que vocês escrevam, como o Kaique fez, a cidade e o estado, principalmente, né? Porque aqui, como vocês sabem, tem um pouquinho de geografia, tem mais de 5.570 municípios, segundo o IBGE. Então, se você não colocar o estado, talvez a galera pode ficar um pouco perdida aí, tá bom? Ó, Manuel Ribas, Paraná, mais um paranaense ali. Olha, Rio Grande do Sul, Campos de Goytacazes, Rio de Janeiro, que legal. Carolina, Maranhão, né? Ainda bem que eu sei sigla, viu, pessoal? Ainda bem que eu sei sigla. Santa Catarina, olha lá, Paraná, mais paranaenses aí, né? Então, bem diverso. Ó, então, ó, já vi pessoal aqui do Nordeste, temos ali do Sudeste também. Opa, Centro-Oeste chegou o Centro-Oeste. Obrigado aí. Desculpa se eu falei errado, Cacilândia, acho que é isso, Rio de Janeiro. Mais um Nordeste aí, Nova Redenção, legal, Bahia. São Paulo, atualmente no interior de
Itapetininga, tem que falar Tininga, né? Bem legal aí, legal, bem diverso, né? Então, eu gosto de conhecer essa diversidade mágica que a geografia permite e de entender esse regionalismo. Ó, Espírito Santo, que maravilha, né? Bastante galera do Sudeste aí. Então, tá bem diverso. Só não escutei ainda a galera do Norte gritar aí, hein? Entendeu? Uma galera diversa assim, tem os aí Mato Grosso, faltou os estados do Norte. Se caso aparecer, dá um grito aí, por favor, aí pra gente dar uma conversada, né? Muito obrigado aos que manifestaram aí. Então, eu vou começar a aula, como eu preparei, como vocês viram na descrição, exatamente do curso aí, né? Eu vou falar um pouquinho do assunto. Rio de Janeiro, bastante, viu? Eu fiquei curioso, Rio de Janeiro. Que legal. Estive até, desculpa um desabafo antes que a aula, estive em São Paulo recentemente, quando eu falo recentemente, estive no final de semana aí na capital, né? E no grande show. Nova Redenção Bahia, aqui muito presente também, tô gostando, tô adorando, muito interessante aí, viu, pessoas? Deixa eu só adentrar aqui na minha cartografia, acho que vocês estão vendo aí a telinha, estão? Já estão certinho, deixa eu só aqui, slides, cadê? Apresentar aqui para vocês aqui, tá bom? Vocês estão vendo a apresentação? Então, ok? Caso aparecer alguma dúvida, dá um joinha aí, tá? Aquele joinha legalzinho aí, dá para ver? Tudo ok? Bem, então esse vai ser o teminha da nossa conversa. Eu não gosto de chamar de aula, aqui as propostas aqui que eu faço com vocês nessas segundas são conversas, diálogos dessa temática aqui, que é a cartografia e sua importância para a geografia e o ensino escolar. Então, obrigado, acho que é Railda, né? Obrigado, Railda. Então, nós vamos trabalhar aqui essa temática, que é importante, galera aí que está no primeiro aí já semestre, já está deparando com, assim, atividades ligadas à cartografia, que é assunto essencial para a geografia como ciência, tá bom? Então, o que nós vamos, assim, aprofundar nessa aula aqui? Quais são os objetivos dessa aulinha aqui que eu preparei para vocês? Será o quê? Compreender a importância na cartografia na ciência geográfica, entender o papel dela. Lembrar que existe um profissional chamado cartógrafo, viu, pessoal? Existe um profissional. Tanto é que tem muitas, assim, faculdades diversas, não só no Brasil como no mundo, que existe um curso chamado engenharia cartográfica. E a pessoa é perita em cartografia. Então, é um ramo mais específico da geografia. Existem cursos destinados à cartografia. Então, a cartografia aqui, ela vem para o quê? Uma ferramenta. Entendeu? Então, já nós vamos chegar nesse paralelo aí. Outra coisa que é importante nessa aula que vocês estão vendo aqui, nessa videoaula, identificar os principais assuntos da cartografia, que a geografia se apropria da cartografia, que nós, né, futuros aí professores e professoras de geografia, podem apropriar, como a cartografia pode nos auxiliar muito, tá bom? Aí, refletir sobre o papel da cartografia no ensino de geografia e na educação básica. E aí que eu acho mais interessante nas aulas, né? Como discutir estratégia de como você vai ensinar um aluno de 11 anos a entender coordenadas geográficas. Como você vai colocar num aluninho lá de 14 anos, hormônios ao céu, ao cabelo dele hormonal, você vai explicar para ele o que é projeções cartográficas. Então, são essas estratégias que a gente vai discutir aqui, tá bom? E o último, analisar essas estratégias e desafios didáticos para o uso da cartografia em sala de aula, tá bom? Então, esses são os objetivos, as metas que eu quero chegar com vocês até em torno aí de 9h50, depende da ocasião, para a gente conversar certinho, bom? Então, vamos lá por partes, por que não? Vamos definir básico, porque eu sempre peço assim, ó, você agora, as que estão aqui, só uma pergunta até básica, todos aqui, acredito que é da geografia, se alguém não for, você manifesta, que todos aqui estão cursando geografia, porque talvez pode ser, como esse link é disponível assim, no site, pode ser que alguém não é da geografia. Se alguém não for, por favor, manifeste, né? Que talvez eu possa fazer um link também para a disciplina que você faz. Como aqui eu sei que é dedicada à licenciatura em geografia, é um preparo mais minha aula aí, tá bom? Então, o que é cartografia? É simples, é a ciência que estuda, interpreta, elabora e utiliza mapas e representações espaciais. Então, interessante, ó, a cartografia, ela não é, por favor, né, deixa bem claro para vocês, ela não é uma ciência que faz mapas. Essa é a confusão que todo mundo tem. Até quem associa cartografia com mapa, associou, é ótimo, faz uma associação perfeita. Olha lá, não sou de geografia, professor. O David, que matéria você é? Escreve aí para mim, por favor, viu, David? Escreve para nós aí que disciplina, que curso você curte, tá bom? Por favor. Qual
sua área acadêmica aí, por gentileza, beleza? Então, eu estava dizendo que a cartografia, a gente faz uma associação ligeira, assim, ó, tá no nosso subconsciente. Cartografia, mapa. Eu vou ter que fazer mapa. Não sei o quê. E isso até vocês vão deparar isso quando os deparam já com alunos, né? Você fala assim, hoje o assunto vai ser cartografia. Eu não sei desenhar, eu não sou artista, eu não odeio. Não, cartografia não é visualmente fazer mapas. Claro, faz parte a realização e elaboração de mapas? Sim, mas não é. Interpretação também entra na cartografia, entendeu? Você entender o processo, a interpretação, a elaboração, como usar, você também está no processo de cartografia, tá bom? Olha lá, gestão de produção industrial, interessante, né? Questão de produção, de cartografia, bem-vindo aí, viu, Davi? Espero que você contribua aí na sua área de gestão, que é um assuntinho assim que a cartografia, ela extrapola o mundo escolar, viu? Então é legal conversar de cartografia com vocês aí, que ela extrapola nessa área assim, além de ser lado acadêmico, que qualquer setor usa, você já escutou alguém falar, pega aquele mapa, usa aquele mapa para entender o processo, para a organização e tudo mais, você sabe muito bem, tá bom? Então aqui no caso estamos falando de mapa, especificamente, então não é o que faz o mapa, tá bom? O que é cartografia para nós? É a ferramenta fundamental para análise e representação do espaço. Então, é a cartografia que você vai colocar algo fisicamente em um papel, ou agora vamos trazer para o mundo modernos tecnológicos, um monitor. Então, agora vocês estão vendo uma imagem no monitor, né? Porque a gente vem a nossa mentalidade, assim, é o lado do mapa, você folhear um mapa, né? Você pegar um mapa, folhear, abrir e tudo mais, né? Temos até de agropecuária, interessante aí, tá bom? Da agropecuária também vai ter que lidar com mapas de curva de nível, tem que entender muito, viu? Parece que é só ligado à geografia, mas não é, tá bom? Ela interpreta elementos técnicos e científicos e simbólicos. Então, a cartografia, vamos, assim, desfazer essa ideia de cartografia é fazer mapas. Não, cartografia é saber ler, interpretar mapas. Ou representações cartográficas. Algo que é território espacial, está no papel ou no monitor, e você tem o poder de interpretação, através de símbolos, elementos técnicos. Então, isso que é cartografia. Então, pensando em cartografia, guarda. Não é só fazer, é também interpretar, tá certo? Organizar, faz parte do processo cartográfico. Ok? Aí tem vários outros ferramentas que já fazem mapas, que eu posso testar no final aí algumas ferramentas importantes, já usadas, muitos, né? Se você pode até fazer cursos específicos, que é uma área até, como eu estou falando aqui, não só para geógrafos, né? Para futuros professores e professoras, como técnicos que eu vi aqui, é uma área muito promissora. Várias prefeituras têm uma exigência de fazer a área de geoprocessamento. Claro que não é só assim, eu só gosto de cartografia, me contrata. Não. Você tem que fazer um curso pós, você tem que aprimorar, você tem que, assim, até fazer determinado investimento para aprender determinadas ferramentas para elaboração de mapas, tá bom? Então, a cartografia, já fechada a ideia, aqui o conceito. Então, o conceito é sempre bom você, acadêmico, você tem que ter como ferramenta. Eu sempre para qualquer aluno, tá bom? E aí, vamos falar a importância da cartografia para a geografia, como ciência geográfica. Por que ela é importante? Porque ela é uma matéria, porque ela é uma disciplina para muitas matérias. Às vezes não só geografia, sei que a geografia é essencial, eu falo isso para qualquer aluno que vai cursar geografia. Ele está prestes a cursar geografia, eu falo assim, você gosta de matemática? Eu falo assim, gosto. Então, ou não gosto, falo assim, sinto muito, você vai encontrar um pouquinho de matemática na cartografia no curso de licenciatura. Então, você vai encontrar cartografia, uma matéria essencial, importantíssima. E, desculpa, você vai encontrar no ensino? Com certeza, pessoal, não tem escapatória nenhuma. Então, a importância da cartografia, o que é? A representação e análise dos fenômenos geográficos, isso que ela foi arregada muito a nós, importantíssima. Instrumento de leitura crítica do espaço, exatamente como vocês vão ver daqui a pouco, são os mapas temáticos, que através desses mapas que você consegue ter uma leitura adequada, comparar, interpretar, fazer uma análise mais assídua da questão, tá certo? Fundamentos de pesquisa em diversas áreas, como geografia física, humana e econômica. Muito importante também você fazer essas pesquisas, que nem, talvez áreas acadêmicas, talvez muitos sejam aí, ou não é? Áreas mais dedicadas à pesquisa, que é mestrado, doutorado, que exige um fundamento, uma pesquisa, um levantamento. A cartografia colabora muito.
né? E eu vou ter uma dica, porque se você tem uma arte, tem a curiosidade de dominar a realização de mapas, é uma grana muito extra. Eu vou até falar pessoalmente que na minha época de graduação, né, época que eu não tinha o horário tão, né, regrado assim como eu tenho hoje, de muitas escolas, graças a Deus, eu fazia muitos mapas para os alunos, para pesquisadores. Às vezes eles queriam um mapa simples, eles me contratavam, tinham contato comigo, eu fazia aquele mapinha bem trivial, né, localização. É uma renda legal, porque a maioria dos mapas de pesquisa exigem. Quando você quer mostrar um laudo, estou falando com pessoas aqui que é da área de agropecuária, gestão, às vezes você, quando coloca um mapa, do respeito, assim, eu acho que até para explicar, fazer um laudo, fazer uma pesquisa, dá uma referência a mais. Não vou negar, não, isso é muito interessante, que nem a galera da agropecuária, que ele mencionar. Quando você mencionar, falando na área, mas mostrando no mapa a área, você vai ver a cara do cliente ou da pessoa que está interessada, muda, porque olha, você referenciou, você colocou no mapa onde fica, que interessante. Então, o mapa é muito importante, tá bom? E aí, como eu falei, o último tópico aqui, só para salientar, o suporte para a produção e interpretação de dados espaciais. É aqui que entra o contrato em prefeituras ou órgãos governamentais que pode, para você, se você domina o SIGs, né? Que é Sistema de Informação Geográfica, que é base de dados de informação, e geotecnologias, né, que são aparelhos, SIGs, né, que faz mapeamento e tudo mais. Então, é uma área muito importante. Então, vamos determinar essa conversa que a gente está tendo aqui. A cartografia é uma ciência separada, é uma ciência que elabora, interpreta mapa, que a geografia se apropria. O que eu quero dizer isso? A geografia, estou dizendo aqui, eu estou falando agora como os geógrafos aí presentes, a gente utiliza ela porque ela é fundamental. A gente consegue utilizar ela para interpretar espaço. Desculpa voltar em aulas passadas, lá na minha primeira, eu sempre falei assim, ó, nosso objeto de estudo, vou repetir vocês, quem não está, fica tranquilo. Nosso objeto de estudo é o espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? Essa relação entre sociedade e natureza. E quando você quer transpor e interpretar melhor, a cartografia ajuda. Porque você vai expandir, você vai deixar essa ideia de algo que está tendo essa relação do espaço geográfico de uma forma, visual, ou num papel ou num monitor. Então, o seu poder de interpretação, de análise, vai ficar muito mais rica. Então, a cartografia colaborou muito pelo processo, tá bom? Muito. Ela vai colaborar para você entender mais técnicas espaciais, tá bom? Ô, Luiz, pode falar. A voz é toda sua, Luiz. O senhor tocou boa noite para todos da turma, né, para o professor também. O senhor tocou aí sobre a questão do espaço geográfico, né? Eu me lembrei que tem o lugar, né, que é inserido no espaço geográfico, né? E é que eu estava lendo agora recentemente, né? E eu sei que talvez assim seja um assunto um pouquinho mais na frente que o senhor vai comentar, mas o pessoal às vezes confunde lugar com espaço, né? Espaço geográfico. E o lugar, ele está mais assim, voltado como a gente se identifica com ele, né? Tem mais aquela relação de proximidade, assim, até de afeto, né? Eu acho que está sem som aqui, professor. Desculpa, falando sozinho, falando para mim, né? Desculpa. Bem colocado, viu, Luiz? Bem colocado sua ideia. O que eu falo sempre é o seguinte, né? Essa confusão muito interessante que a gente conversou lá nas primeiras aulas, acho que o senhor Luiz estava também. Quando fala espaço geográfico, você está indo para o mercê da ciência geográfica mesmo. Então, você quer fazer essa associação, essas análises, esse comportamento de mudanças, transformações. Até eu brinco com meus alunos assim, né? É uma palavra perigosa, porque você coloca só a palavra espaço, né, Luiz? Até pensando num lado, assim, trazendo para o mundo da educação. Galera, hoje nós vamos estudar o espaço geográfico. Interessante falando isso, viu, Luiz? Desculpa já puxar esse gancho. Você vai falar assim, hoje vamos usar o espaço geográfico. O aluno, a dimensão intelectual do aluno é enxergar espaço, muitas vezes, como uma coisa assim, estrelas, cometas, lua. Ele não tem essa dimensão acadêmica. Por isso que é legal ser o professor que você entende isso. Eu já tive muitos problemas. Assim, galera, o nosso objeto de estudo, já escrevi em quadro, eu deixo bem em evidência, no espaço geográfico. E eu fico muito em cima disso, eu faço até essa brincadeira. Por favor, não tem nada a ver com o sistema solar, não tem nada a ver, porque ele associa a palavra espaço. Ou, às vezes, muitas vezes até, com espaço, um local qualquer, e não tem. O espaço geográfico é muito amplo, né? O espaço geográfico envolve também as 4 categorias, que é lugar, paisagem, território, né, e região, então ela envolve tudo isso. Então, o espaço geográfico é muito amplo. E você consegue, com a cartografia, deixar isso daí concreto.
Eu acho que isso que é a determinação que eu falo. Que nem, eu vou falar um pouco agora do meu mestrado. O meu mestrado, o tema é cartografia. Por isso que eu estou tão feliz dando essa aula hoje. O meu mestrado foi em cartografia, que eu fiz um mapeamento religioso da região que eu moro aqui, que é Maringá. Então, eu fiz todo um levantamento cartográfico, levantamento estatístico, né, seja com dados do IBGE, seja dados retirados por mim, em campo, e eu fiz um mapeamento de todas as igrejas, devotos da minha região. Então, eu usei elementos cartográficos para representar. Então, tá vendo? Até um pouco meu trabalho, que eu enriqueço muito a cartografia. Por quê? Eu poderia só falar no meu trabalho sobre religião, né, a questão do devoto, quantidade e tal, mas quando você concretiza, você coloca no papel, já vou falar assim porque eu imprimi meu mestrado, né, que eu gostei, então você visualiza melhor, você fica assim, nossa, olha que interessante aqui, né, aqui tem maior concentração, daí você faz uma análise diferente, uma análise mais profunda, por que aqui tem menos, por que ali tem mais, então é assim, é instantâneo. A minha orientadora falava isso muito assim, ó, a cartografia permite você ver um dado, mas de uma forma espacial instantânea. Que nem eu poderia descrever tudo, onde tem mais, onde tem menos, mas quando você coloca no mapa, você já vê onde tem. Então, é isso que eu defendi essa ideia. Então, o mapa ajudou muito nessa leitura espacial religiosa da minha região aqui que eu estudei, tá bom? Isso que eu acho essencial, assim, esse estudo da cartografia, e eu defendo com unhas e dentes, assim, que foi o mestrado, né? Não defender, gente, meu Deus, né? É meu ganha-pão hoje em dia, que me fez ter título e ser feliz na área de geografia, tá bom? Então, tá aí um pouquinho, só para a gente conversar dessa importância, que eu já até citei o meu, e aqui agora com os principais assuntos, né? O Davidson fez uma pergunta legal. A matemática na cartografia é muito complicada? Davidson, não. Né? Eu vou falar assim, claro, eu não vou ser hipócrita. Falar assim, ó, não é aquela matemática que você escuta, se você tem amigos, amigas que estudam engenharia, ou até cursos de exatas, eles têm aquele tabu do cálculo, né? Cálculo 1, cálculo 2, que é o temível. Todo mundo escuta falar de gente que reprova, dá pesadelos. Não é nesse nível. A cartografia, até você está vendo esses assuntos. A cartografia que nós temos que aprimorar como é um termo mais técnico, você colocar no papel, então às vezes envolve uma escala, envolve uma projeção. Então, o que acaba assim, cálculos de, por exemplo, de coordenadas geográficas e tudo mais, tá bom? Ah lá, no curso de economia também usa matemática. Sim, com outro viés, até com viés estatístico, né? Fazer leitura de moda, estatística e tudo mais. Então, eu sempre defendo essa ideia assim, de que nem a cartografia, ela vai envolver matemática, mas eu até deixo meus alunos um pouco tranquilos. Se você sabe uma regra de 3, você vai se dar bem, entendeu? Então, não é assim... imagino como é um bom exemplo da cartografia, é um mapa de calor. Sim, muito legal. E são os mapas, eu vou falar para você o que é, interessante. Esse mapa se chama mapas dinâmicos. Quem comparou, esse é bom de futebol, você gosta do futebol pelo jeito. É bem tranquilo, regra de 3, viu, né? Quem comentou daqueles mapas de futebol que aparece assim, onde assim, o time ficou mais concentrado, fica mais amarelo, são mapas dinâmicos, porque ele tem que fazer todo o levantamento, onde o jogador ou a equipe rolou mais a bola, e faz toda a cartografia temática de deixar com uma cor mais quente. Então, ali você percebe que teve mais o quê? Exatamente a intensidade do jogo. E desculpa falar, gente, parece uma coisa assim, que legal, cartografia no jogo. Essencial, desculpa, para quem é da área esportiva. Então, ele vai perceber que ali é o ponto forte, é o ponto fraco. Então, hoje, a equipe esportiva de uma equipe grande, eu acho que é fundamental usar a cartografia, fazer esses mapeamentos de onde corre, quando corre. E hoje, com tecnologia, você permite isso. Então, é um detalhe que bem citado aí. Como a cartografia hoje está no nosso dia a dia como um uso, sim, importantíssimo. O mundo, até para esporte. Não, para quem é do alto rendimento, é perfeito. Times de grandes valores que investem bastante, tenho certeza que eles pegam esses dados, eles levam em jogo. Levam assim, não, onde foi mais? Onde foi um ponto fraco, ponto forte? Então envolve tudo isso. Bem lembrado assim, tá vendo? Esse assunto que é legal a gente trocar ideia, a gente vai vendo. A gente tem cartografia quase em tudo, assim, mapas, tudo assim. Mas pode ficar tranquilo, viu? A questão do cálculo, assim, é bem mais suave. Tem o fuso horário, que todos os alunos têm medo. Os alunos, quando eu falo assim, até acadêmicos, eu já dei aula para acadêmicos, eles ficam, ai meu Deus, fuso horário, né? Mas não tem, é uma questão também regra de 3, é uma questão de lógica, então envolve cálculo assim. Agora, alguns assuntos aí que eu até permiti colocar aqui, que não são todos, você vê tanto na academia, que é na licenciatura de geografia, como para passar para um aluno, são esses, ó. Escala cartográfica,
quer entender o porquê e exatamente sua aplicação. Muito. Aqui que entra a cálculo que todos os alunos ficam meio. Você vai escutar isso na aula, viu, pessoas? Preparem-se para essa fala eterna. Prepare-se que eu vou falar. Você vai estar dando uma aula linda sua de cartografia. Linda, linda, maravilhosa, o quadro lindo, ou assim, sei lá, um projetor com uma aula dinâmica no slide perfeita. Você vai escutar um infeliz ou uma infeliz a falar isso para você. Professor, mas é matemática ou geografia? É impressionante, porque você vai ouvir isso um dia, porque realmente envolve cálculo, envolve transformação de unidades e tudo mais. Então, é só um costume, eu falo assim, vocês têm que adaptar esse sistema e falar, não, faz parte, porque é o espaço geográfico, é uma condição de conta, é suave, você tem que tranquilizar e tudo mais, tá bom? Olha lá, o Marcelo está dizendo aqui, ele até realizou um curso, né, de reflorescimento ambiental, que legal, faça assim. Obrigado da indicação aí, ó, o Marcelo indicou ali, até falou que fez um curso, que gostou, e eu falo sim, Marcelo, ó, não sei se você é de que área, é promissor. Quem investe em área de cartografia, claro, tem que ter uma dedicação especial, né, envolve tempo, custo, talvez, não sei se você, assim, pagou esse curso, mas envolve sim, e é uma área promissora, porque você está vendo, não sei quem citou, por exemplo, a área de esporte, necessita de mapa. O que é um GPS hoje? Quem não tem um Waze ainda, né? Até está acabando isso na sociedade. Eu tô percebendo muita geração nova. Bem, vocês vão concordar comigo. Eu percebo mais, eu sou muito analítico quando eu saio, eu sou muito observador. Acho que isso que é uma coisa que eu gostei de fazer geografia. E eu observo que talvez as pessoas elas estão deixando de perguntar algo como alguma informação. Eu sou das antigas. Eu tô perdido, eu quero perguntar para alguém. E eu sou assim, eu olho um posto, eu vejo a luz brilhar num posto de gasolina, porque ali o cara vai falar para mim onde eu tenho que virar, onde eu tenho que ir, certo? Olha lá, a estatura, meu orientador, que legal. Bom, ô Marcelão, bem-vindo novamente. Agora lembra de você, Marcelo. Beijo, Marcelo, aí, orientei você, isso aí mesmo. Que bom que está presente aí. Mas, enfim, voltando, não sei se vocês observaram essa geração, quem tem filho, filha, sei lá, eles não têm o poder de perguntar. Por quê? É tudo celular, né? Vai na máquina, assim, tal, né? Então, eles têm esse potencial, eles querem ver. Não, eu não vou perguntar, porque aqui está dizendo para mim que tem que virar. Então, eles confiram na ponta, é tecnológico, é GPS, né? É o Google Maps que vai guiando você. Mas eu sou um pouco, não vou falar um termo conservador que vai ser pesado, mas assim, eu sou meio conservador e eu sou de perguntar, porque no perguntar, eu estou usando um pouco da geografia. Então, por exemplo, uma pessoa que é de lá, tem familiaridade com o espaço, ó, vê se eu estou errado. E a pessoa vai falar com mais maestria até algum atalho. Ou até, eu penso assim, algum perigo. Não passa ali não. Então, eu tenho um pouco essa ideia de ainda, eu estou perdido, eu vou perguntar. Mas às vezes, eventualmente, depende da ocasião, eu vou para a tecnologia do celular, óbvio. Mas eu sou ainda um pouco resistente, ainda assim, só celular tá bom, não pergunto para ninguém. Essa geração já tá viciada assim, ele não pergunta para ninguém. Pode ter um guarda, pode ter, que nem posto, não, é só ligar o Waze ali, é só ligar o Google Maps e vai. Então, a cartografia, tá vendo, mudou até comportamentos, tá entendendo? A evolução da cartografia, tá falando aqui, ela mudou esse comportamento. Eu não sei quem tem esse hábito, porque eu tenho o hábito ainda de perguntar, e eu me sinto confortável quando alguém me aponta e fala assim, segue, vira, então você vai encontrar o quê? Aí, isso que eu me sinto tranquilo. É o meu jeito, entendeu? Mas tá vendo que tá, eu não posso falar assim, é o meu, esse é o verdadeiro, segue. Não, são maneiras que perguntou, e geração muda. A geração que é já tecnológica, que tem, assim, habilidade com tecnologia desde sempre, leve isso tranquilo, né? Para quê? Tranquilaço, tá bom? Então, alguns assuntos assim, a gente conversou um pouquinho aqui. Projeções cartográficas, que são técnicas de você deixar algo esférico no globo. Então, são maneiras assim, que é interessantíssima, tá bom? Coordenadas geográficas, que é meu assunto favorito, adoro. Também trabalhar isso em sala de aulas, que é importantíssimo, até por questão de a importância do GPS, ou localização com precisão. Dá para você muito explorar, por exemplo, não vai chegar em assuntos aqui mais ligados à escolar. Na minha opinião, a tecnologia é legal, mas o método mais tradicional tem maior fixação. Eu também acho, né? E ainda tem o lado humano, né? Isso que assim, é uma crítica que eu faço assim. Quando você pergunta para alguém, como eu falei, vem alguma informação extra, você consegue captar
Assim, por exemplo, quantos lugares assim eu fiquei já salvo, que eu estava andando, eu perguntei, e a pessoa falou assim, ó, não vai ali que é perigoso. Desculpa, é isso que eu falo assim, como salentão da tecnologia. Uma ferramenta tecnológica não vai falar isso para mim. Né? O Google Maps vai falar assim, segue, é melhor atalho para você. O Google Maps quer atar o objetivo com o quê comigo? Você vai chegar lá, você vai chegar com um atalho rápido. Agora, uma outra pessoa, ela vai ter um olhar meio careolha, vai perceber meu jeito, um turista, não vai não. Já passei por isso. Quem nunca perguntou para alguém, falou assim, ó, não, cuidado com ali, é tal. Então, isso acontece em qualquer canto do Brasil, se você perguntar. Então, é muito perigoso. Tanto é que a galera do Rio de Janeiro tem muitos episódios que chegam aqui a Brasil todo de pessoas que ligam o GPS em carro alugado, acabam, infelizmente, a lugares de comunidades, muitas vezes até com grande agressividade, dominado por milícia, milicianos, ou até de facções, que acabam entrando numa favela, que não sabe regras de comportamento, de baixar vidro e tal, acaba sendo violentado. Então, pode ver, o GPS vai guiar um carro, a pessoa vai, mas a pessoa não conhece o ambiente, a questão dos perigos e tudo mais. Eu escuto muitas histórias, assim, até familiar, próximas de mim, mas acompanha notícias, principalmente estados que mais, né? Lá, Rio de Janeiro é sempre uma referência dessa parada, né? Não, é que assim, o Rio de Janeiro acho que é mais explorado essa questão local, assim, quando tem mais notícia, até por ser uma, assim, um estado em evidência, né, como São Paulo também, acaba chegando a nível nacional as conversas. Mas acho que, posso falar um termo? Acho que acontece em qualquer cidade mesmo. Mas acho que o Rio de Janeiro, por ser uma pautada bem, né, olha lá, ó, Vitória, isso também acontece, com certeza acontece. Mas fica mais em evidência até alcance, nacional, isso aconteceu, é sempre nas grandes cidades ou nos grandes centros, né? Que é o caso de São Paulo e Rio, sempre acaba ficando ali, né? É interessante aí, tá certo? Obrigado aí. Então, esses assuntos, coordenadas geográficas, mapas temáticos, que é um dos meus favoritos, que eu gosto, são mapas de temas, o nome já diz, gente, o que é mapas temáticos? É o que eu trabalhei, a minha orientanda era dessa área aí, elas são de cartografia temática. Ela trabalha com temas. Temas. Parece besta o tema. O que é cartografia temática? Tá? Mapa temático? É um mapa com um tema específico. E o nome já está dizendo ali, eu quero estudar demografia, população. Então você vai fazer um mapa de população. Não, eu quero um mapa só de clima. Sim, você vai pegar um mapa, um determinado território, espaço, limitado tal, e falar assim, eu vou estudar o clima dessa região. Então são mapas temáticos, que o nome já diz, já condiz. Tema. Tem um tema. Não é uma coisa específica para vocês aí. E aí, como já mencionado na aula aqui, que é o setor que... Vou falar o setor que dá graninha. Vou falar, você gosta de falar assim, né? Que é a geotecnologia. Aí você trabalha com SIG, sensoramento remoto. Sensoramento remoto, quem não sabe, utiliza muito fotos aéreas. O que eles fazem? Eles tiram fotos com sensores no avião, esses sensores vão ser captados no solo, e o geógrafo, ó, que interessante, geógrafos, não, outras áreas assim, vai fazer uma interpretação desses sensores, dessas bandas, dessas cores, que vai projetar o sensor. Então, é nessas projeções, por exemplo, entra alguém profissional da agricultura, então, ele vai assim, georreferenciamento, perfeito. O georreferenciamento é muito chamado quando é o início de um grande projeto, de um plano piloto, de um plano diretor, sempre é chamado. Então, são áreas que eu estou trazendo aqui para vocês, né, que estão começando, estão afim, assim, meio de, eu não quero tanto abraçar, eu tenho medo da licenciatura, mas eu quero abraçar uma área assim. A geografia permite. Ela dá uma base para você legal e nesses cursos afins. E dá uma referência até para o profissional. Quando fala assim, eu sou da área de geoprocessamento, eu sou da área de SIG e eu sou formado em geografia, então já dá uma base, porque você domina o espaço geográfico, você tem outros olhares, tá bom, gente? Então, recomendo aí, quem gostar um pouco dessas áreas, recomendo muito, vale muito a pena assim, que nem esse mapa que vocês estão vendo aí, muito interessante esse mapa aí, que é deixa eu ver quem chegou alguém, desculpa. Esse mapa que vocês estão vendo aí é um mapa topográfico, por exemplo. É um mapa muito de interpretação, muito técnico. Esse daí que vocês estão vendo são curvas de níveis, né? Que vocês estão vendo aí, que é usado um pouco para... Opa, pode falar, Luiz. Eu ia falar isso justamente com o senhor. Eu estava esquecendo desse nome, curva de níveis, eu estava confundindo com Ashura, né? Aí eu me lembrei agora, curva de nível, é que eu estudei topografia. Em 1999.
Professor, o seu retorno aqui para mim está como se fosse mudo. Não está saindo áudio. Pode falar de novo, Luiz? Quando o senhor falou curva de nível, aí eu me lembrei, eu estava confundindo com a Shura, né? Porque eu estudei esse 99, lá no Rio de Sim. Janeiro, em Ixi, Realengo. 99. Então, aí eu me lembrei, em topografia, né? Que nem esse mapa topográfico aqui, entende? Deixa eu falar para vocês, obrigado pela colocação, viu, Luiz? Esse mapa que vocês estão vendo aí, gente, é essencial para planejamento. Essencial. Eu sempre falo assim, até para alunos assim, a geografia não serve para nada, né? E eu quero ser engenheiro, quero ser agrônomo, porque agricultura, eu tô bem, vai. Mas eu falo, se você não dominar um mapa desse, você não sabe plantar, você não sabe criar um apartamento, criar um planejamento de um bairro. Porque isso daí é uma interpretação, que nem assim, ó, o que vocês estão vendo aí são curvas de nível. E o que é uma curva de nível, para quem não lembra? Talvez o Luiz lembrou agora com memória afetiva aí, são representações do relevo. Então, um planejamento começa que nem uma plantação. Não é assim, ali o céu é bom, bora, já taca ali adubo, fertilizante e vai. Não, tem que estudar o relevo local. E é estudado antes nesse mapa que vocês estão olhando aí. E vamos fazer um plano diretor, uma organização de uma cidade, seja de um condomínio, não é aleatório, não é assim, porque é afastado, é aqui, acabou. Tem que fazer uma representação respeitando a curva de nível. Tanto é que toda cidade planejada, não sei se vocês sabem disso, quando fala assim, ali é um exemplo de cidade planejada, ela vai nos conformes da engenharia, que não é o meu forte, peço desculpa, eu não sou da área da arquitetura e engenharia, mas ela segue um padrão engenhoso, na forma de construção, com base na linha que vocês estão vendo. Então, um grande engenheiro projetor, gente, ele vai olhar isso como assim, ele tem que entender. Ali é declive, ali é mais plano, ali é mais acentuado, ali não é. Então, tá vendo? São outros atributos que a cartografia tem. Então, não é só assim, é uma ferramenta que enche o saco. Não, então, isso eu trago até para alunos que estão nessa onda de pré-julgamento, que geografia não serve para nada, né? Para que eu vou usar esses mapas? Para que usar mapas na vida se eu quero ser engenheiro? Tá aí, entendeu? Então você tem que usar, né? Olha lá, opa, Camila, eles são formados em arquitetura. Obrigado, Camila, com a sua colocação. A Camila está falando que fez arquitetura e urbanismo e ela tem aula disso, ela tem um semestre disso daí, porque tem que entender. E aí que entra nós, né, profissionais da licenciatura em geografia, que tem o poder de interpretar. É isso aí que tem que ter para o aluno. 2 anos de topografia, que delícia, Camila, que inveja de você, né? Não, mas é interessante. Outro setor também, viu? Desculpa trazer à tona, que é atribuição do geógrafo também, ele tem que se especializar, que é o topógrafo. Ele faz toda uma leitura de relevo, sim, aqueles aparelhos, Camila, me ajuda aí, arquiteta, né? Os teodolitos, né? Que faz todo o levantamento do território, do terreno, quando é em grandes construções. Muitos amigos geógrafos que eu tenho, que estão comigo, foi para essa área. Se deu bem. Porque aí ele trabalha em área de construções, de planejamento e tudo mais, tá bom? Então é uma área também bem, né? Saciável para geografia. Por isso que eu falo assim, a nossa matéria, eu sei que tem muitos aí que não é da geografia, mas é muito promissora, se você souber, assim, dedicar, investir, é muito interessante, viu? Então é legal aí, olha lá, na indústria temos mapas de risco de segurança, muito legal, Davi, sua colocação. E a Camila tá dizendo isso, tá vendo? Já fica a dica aí, quem tá aguçando o mercado, falou que tem muitos poucos. Eu já escutei isso mesmo, Camila. A Camila, que é da área, realmente, a área de, por exemplo, né, de topografia é muito pouco no mercado, muito pouco. Por quê? Envolve, né? Ó o Marcelão ali, tudo bom, Marcelão? Salve de novo aí. Envolve muito o quê, gente? Envolve muitas vezes investimento. E esse investimento é o quê? É tempo de estudo, é tempo de aparelho entender. Então, por isso que o mercado está ausente. E aí que tá. Eu sempre falo assim, mas a tecnologia vai ser substituída. Não vai, porque ela precisa da maestria humana. Então, é um setor que eu vejo promissor para quem gosta de área de tecnologia com geografia. A geografia, isso eu vou mostrar para vocês aqui nessa aula. Ela não é só dar aula, né? Como é maravilha, eu quero dar aula, eu gosto disso, mas assim, ela tem ramos que você pode aprofundar, aprimorar. Pode falar, senhor Luiz. Professor, eu me lembrei agora aí, que o senhor está mostrando esse mapa, né? Tem também a questão das cotas, né? Para a gente ver onde é que está determinada a cota
nesse mapa topográfico, e eu me Sim, lembrei, sim. me lembrei de um estudo, de uma ação, uma atividade de campo que a gente executou lá em Salvador, em 99, Sim. por trás do quartel 19 Batalhão de Caçadores, na época, né? Então, o terreno lá era bastante assim acidentado, né? E a gente precisava ter certos conhecimentos de topografia, não igual a Camila aí, que estudou 2 anos, mas que foi muito útil assim na prática, né? Para a gente ver como é que ela ajuda. Muitas das vezes a gente Nossa. está perdido, não saber onde está, né? Aí usa a cartografia e também a topografia, né? De modo que a gente pode ali Como? se encontrar, achar um ponto onde a gente tem alguma referência ali para sair, por exemplo, de uma selva, né? De um Uhum. local, né, de difícil acesso, né? Por aí vai. Né? Ah, e como mesmo, mesmo. Gostei da observação mesmo assim, tá vendo? Fala assim, tem leque para todo lado, assim, né? A gente fala assim, aqui tem essa proporcionalidade, assim. Que bom que vocês estão, olha lá, não consegue trabalhar sem, olha lá, e sem a cartografia. Camila está bem resumindo, assim, esse papel, né, da importância, né, de profissionais liberais, depende da área, ela necessita de mapa. Por isso que eu falo assim, e eu gosto de mostrar isso para qualquer pessoa, a gente necessita de mapa, a gente tem uma facilidade de entender de uma forma dinâmica, de forma prática, e precisa, né, Camila? Precisa muito, bem colocado aí, Camila. Parabéns aí da sua colocação, né? Da sua área, assim, acadêmica de arquitetura e urbanismo, que é uma área interessantíssima, assim. E eu vejo que é sempre uma área, que a Camila pode me corrigir também. Quando eu aprendi isso, aí meus olhos até brilharam quando eu comecei a ser acadêmico, que a arquitetura e urbanismo, ela é humanas, né? E eu fiquei chocado com isso, porque a minha matéria é humanas, a geografia é humanas, né? Quem está aqui sabe disso, né? Ela tem esse papel de entender a sociedade, ela estuda um pouco de meio ambiente, eu sei, mas ela tem esse poder de... Aí eu fiquei encanado, né? É humanas, falei, é humanas porque a arquitetura e urbanismo, né? Olha lá, a Camila está concordando comigo. Porque a gente associa só com o NAI, ele vai fazer cálculo, que nem assim, ó, até essa imagem que você vê uma régua, você acha que o arquiteto só fica fazendo desenho e mapa de casa, não é. O arquiteto, por que ele é humanas, né? Eu falo assim, por que vocês são humanas? Eu defendo porque eu sou humanas, né? A propriedade como geógrafo, eu falo assim. Aí a pessoa fala, não, é porque a gente pensa no bem-estar da pessoa. Me quebrou, mas me quebrou gostoso, assim. É interessante, né? Então, ela quebrou de um jeito assim que eu achei muito bonito. A gente tá pensando no bem-estar, a gente tem que projetar algo pensando na pessoa, no humano. Que legal. Camila, pode manifestar aí, Camila. Até porque quando a gente vai fazer um projeto em si, a gente tem que analisar o ambiente, coordenadas geográficas, norte, sul, leste, oeste, onde você vai colocar um cômodo. Então, você não pode pôr um quarto onde vai pegar o sol da tarde. Então, tem toda essa parte que a gente não vê da arquitetura, né? A gente acha que é só cálculo de estrutura. Sim, ô Camila, obrigado, Camila, né? Camila, como é essencial, isso que é legal, assim, é legal ter profissionais de outras áreas, obrigado a colaboração mesmo, ama sempre, porque é legal você trazer isso, até quem quer ser professor, traz isso para a aula, traz, experimenta, assim, ó, olha, tem que entender e tal, eu vou citar um pouco, eu sempre gosto de citar meu pai, né? Meu pai é pedreiro, ele não tem o fundamental completo, né? Ele não fez ensino superior, obviamente não fez ensino médio, mas ele tem uma maestria para construção, e como ele entende de geografia, que ele me deu um banho de sabedoria. Para você ter ideia, vocês aprendem isso na aula, que é equinócio e solstício, assim, né? O sol, depende da maneira, o sol está mais no norte ou o sol está mais no nosso apino aqui. Chama equinócio e solstício. Meu pai sabe disso sem termos elegantes, sem termos complexos. E meu pai, até que a Camila pode ajudar, porque é da área de construção, quem for, ou conhece aqui, pode manifestar. Meu pai sabe o momento, olha meu pai como é gênio, fala assim, ó, eu tenho que calcular, ela falou, a janela, onde vai bater mais sol, onde que é o norte, onde é o sul, e meu pai tem que calcular pensando nesse sol que é o solstício e o equinócio, momento que o sol vai estar mais afastado e mais perto daquele estabelecimento. E meu pai já faz todo esse cálculo. Eu falei, ô louco, pai, tem uma senha, né? Tá vendo? Não é só pega tijolo, constrói, não. Então ele faz tudo isso daí. Né? Então, conforto térmico. Então, meu pai fala isso, ele falou, louco, pai. Aí, lógico, isso que é legal que eu fiz com meu pai. Aí eu expliquei de uma forma meio acadêmica. Ó, pai, sabe o que o pai faz? Aí eu expliquei, né? Porque eu sou, tem momentos do ano que o sol tá mais batendo na linha do trópico de Câncer. Aí tem momentos do ano que o sol está batendo mais no trópico de Capricórnio, aí você tem que explicar, né? A questão da inclinação. Mas, tá vendo? Meu pai faz isso que eu acho maestreza no mundo popular. Observando, gente. É profissionalismo, o pai é pedreiro.
Então ele traz essa sequência assim que eu acho lindo, tá vendo? A cartografia, sem querer com ele, estava com ele o tempo todo, de saber. Às vezes, quando tá para um aluno que é equinócico, o sol tá longe, o sol tá perto, ele, mano, ele vai ficar bugado na mente, assim, né? Bem interessante, né? Como a geografia tá presente nas nossas vidas aí, tá bom? Vou seguindo um pouquinho aqui, agora isso aqui um pouquinho mais escolar, aplicada exatamente no ensino, né? A cartografia no ensino escolar, ferramenta pedagógica para o desenvolvimento do pensamento espacial, tá certo? Auxilia, lá, já entra na tradicional, né? Isso, tradicional mesmo, tá certinho mesmo. Auxilia na compreensão de conceitos como território e lugar. Então, você consegue, como eu falei para você, até resumindo já o slide aqui, até para o ensino, você consegue, com a cartografia, seja ela no monitor, numa tela, TV, ou num papel físico, você consegue deixar ela fisicamente. É lindo, tá bom? Estimula a leitura crítica e construção e aproxima o conteúdo da realidade do estudante. Então é legal você começar a ter isso, assim, um aluno vê no mapa onde fica, onde que é. Vale a pena você começar a ir atrás de mapas locais das suas regiões, né? Eu vou tentar preparar uma aula para vocês como encontrar mapas da região SUS aí pelo IBGE. Você consegue ter dados, porque às vezes vem muitos dados dos livros que são de fora, e é legal eu não trabalhar com uma realidade local, eu sou um pouco a favor disso. Não, tô falando de população, falando de densidade demográfica, por exemplo, é um assunto legal, né? Que é a população dividida pela área. Mas os dados que caem no livro, não contra livro didático, mas ele traz dados o quê? De estados, países, que são essenciais. Mas é legal você mostrar um pouco, até numa forma de mapa, né? Como que é a região sul, os municípios, são populosos, são povoados? Né? Isso aí, Luiz. Então, essa regionalização é legal trazer. Eu acho muito interessante trazer coisas próximas do aluno, para ele ver uma noção, tentar achar um mapa, não seja porcamente, assim, mas trazer um mapa, assim, da região para ele ver. Olha, eu tô aqui, lindo isso daí, né? Muito, muito interessante aí, né? Então, só um pouquinho aqui. Aí, algumas estratégias que eu nomeei, né? Só para até meio andar com a aula. Essa aula foi bem divertida, gostei. A utilização de mapas físicos e digitais. Galera, quer uma magia em sala de aula? Olha a magia, olha a magia. Duas magias que vão ficar besta. Pendura um mapa mundi. Eu sei que é arcado. Não, mapa mundi, mundo tecnológico, celular. Faz esse experimento um dia e lembra dessa aula. Vai atrás do meu WhatsApp. Experimenta o mapa mundi, fala assim, olha o que vocês estão vendo aqui. Você vai ficar hipnotizado. E quer piorar? Quer melhorar? Coloca um mapa mundi e um globo terrestre. Você dominou a aula. Você não precisa nem pedir silêncio. Claro que você vai ter que ter um controle assim, que eles vão querer mexer, vão querer cutucar. É porque é instintivo, ele quer saber, ele quer clicar, é colorido, é tal. Eu tô aqui, onde eu tô, como que é, cadê? Eu tô escutando de um país na mídia, onde que fica. É hipnotizante você ver. É aí que entra o controle e uma coisa interessante que você pode fazer. A melhor forma de interpretar mapa, desculpa, você está pegando minha fala, Sam. Você leu minha mente que eu ia falar isso. Ter mapa na mão dos alunos. Até para vocês. Eu acho que assim, o toque, o visual, o pegar, o transformar, tanto é que tem muitos mapas que você pode ensinar para vocês numa próxima aula, mapas que você pode manusear pelo mouse, que é lindo também, você ter uma aula tecnológica assim. Mas assim, quer ver um mapa assim didaticamente? Põe o mapa mundi. Põe o mapa mundi e põe o globo terrestre, claro, que depende da tecnologia e os recursos que você tem no seu colégio, viu, gente? Isso é muito delicado que eu tô falando. Tem colégios que não tem, você tem, mas é maravilhoso, porque a maneira que eles olham, os olhares, a dedicação. Se você tem um controle pedagógico, aí que entra o poder, gente. O poder nosso, como professores, licenciadores, né? Que vai pegar com tudo. É aí que entra você dar uma aula. E aí é uma boa introdução. Nossa, vocês conhecem mapa? Onde fica tal? E eles piram. Desculpa falar um termo dele. Eles piram. Eles querem saber onde que é, onde fica, é ali. Eu não imaginava. Então, você aproveita esse comentário e abraça para trazer para vocês a importância da, não só da cartografia, mas da geografia, porque ele consegue ter uma noção espacial. E daí, todo o assunto, isso aqui é uma dica que eu faço, eu sou muito requisitado quando acontece algum fenômeno geopolítico no mundo, toda vez. Guerra na Ucrânia, eu sou o primeiro a ser perguntado, professor, explica para nós. Hamas e Israel, professor, explica para nós. Vou lá eu explicar, né? Agora tá falando do Vaticano, né? Enfim, sempre você vai encontrar. Sempre, você vai ser professor, vai deparar com o ensino, você vai ser esse professor, tá bom? E sabe a primeira coisa que eu faço? Eu uso a cartografia. Eu não vou explicar. Não, o Hamas surgiu, né? Olha, Israel foi fundado em 1000. Não.
Eu falo assim, você sabe onde é que fica o território que tá tendo treta aí? E aí já coloca o mapa mundi. Aí já fala assim, quem achar aqui vai ganhar um chocolate. Já, pá, já traz todo mundo, né? Atualidade. Não, eles adoram. Mas aí que você pode ser, Ismael, traz o mapa, tem que encontrar. Eles ficam hipnotizados. E aí eu vejo a reação dele, porque eu gosto de ver a reação. Quando eu coloco o tamanho, por exemplo, assim, da Palestina, eles veem aquelas tragédias, aquele monstro fuzuê, aquele território que ninguém sabe quem está certo e quem está errado, tudo mais, né? Importantíssimo geopoliticamente, a Palestina. Quando ele vê o tamanho, eles ficam chocados. É aqui? Eu pensava que era ali. Então, eles têm uma dimensão diferente. Né? Então, isso que eu acho maestria. Né? O tamanho do Vaticano, que é o menor, né, do mundo, que está em evidência o Vaticano, né? Que é um país que é novo, viu, gente? É um país que ele surgiu como país, como Estado, viu? Como Estado soberano, assim, né? Um Estado, que o chefe de Estado era o Papa, viu? Porém, ele nasceu em 1929. Ele é novo, como um país. Ele é um território aí, só para salientar para vocês. Pode falar, Luiz. Meu professor, fazendo um comparativo aqui dessa parte da tecnologia, a ajuda dela, né, para incentivar os alunos em sala de aula e até mesmo demonstrar para eles como aprender mais rápido ali, né, através das ferramentas. Aí a gente faz um comparativo para aquele pessoal que... Não foi o meu caso, eu alcancei um pouco aquele mapa mudo, né, que a gente colocava, o professor colocava no quadro e a gente tinha que localizar onde estava tal cidade, tal rio, por aproximação, né, porque não tinha o nome, né? E aí hoje o pessoal tem tudo na mão, né, tem tudo desenhado, os locais todos identificados, né? Dificilmente o cara não vai encontrar ali a não ser que realmente ele assim não se dê conta assim de leitura e tal, até mesmo o caso aqui do colega que colocou sobre o tamanho do Vaticano, que fica dentro da cidade de Roma, né? Mas aí a gente observa a dificuldade que foi para aquele pessoal chegar até aqui, e muita gente que o senhor vai conversar ainda, se o senhor for conversar, ele vai lhe dar uma aula sem estar vendo nada, aí o senhor vai perguntar para ele lá no mapa onde está a cidade tal, o país tal, não sei o quê. A aprendizagem é a mesma, né? Mesmo sendo da geografia tradicional, né? Mas ainda é importante, né? É o que a gente conversou muito, Luiz, em aulas passadas, né? Por isso que eu sou assim, se alguém me fala uma postura dessa, eu falo como propriedade. Dá certo, eu gosto. Eu gosto do aluno cutucando o mapa, ele fica pasmo de ver o tamanho, de ver a distância. Falou, louco, é aqui? É aqui, gente. Aí que entra o poder do professor de saber implementar mais. Então, ele já pegou interesse. Que é visual, é visto, né? Ele tá vendo, né? Então, às vezes alguém vai falar para mim, mas é tradicional. Por isso que eu falo assim, o tradicional não dá para abandonar. Desculpa a minha defesa, né? Eu falo que tem outros métodos que tem que ver, né? De percepção, crítica, tem vários, né? Tem que abordar todos, eu acho. Tem que abordar todos, tem que utilizar qual que é a melhor ferramenta. Mas o tradicional, gente, essa coisa de... Ele gosta. Ele não gosta de saber onde fica, onde que é. Então, essas ferramentas são simples. Até eu vou preparar uma aula para vocês futuramente, não hoje, né? Que vocês estão já quase assim tal, tá muito gostoso conversar com vocês, mas tem um mapa do IBGE que eu acho lindo. Eu trabalho num estado chamado Paraná, e, desculpa assim, eu dou aula no estado e no setor privado, né? Escola de ensino básico. 6º ano, 7º, tudo mais, adoro. E, enfim, e todo colégio público, eles têm uma TV fornecida pelo Estado, e a TV tem tecnologia. Então, a TV faz a chamada, tem a tecnologia, que para mim é uma delícia. Eu vou falar um termo assim, que é só falar de algo, eu já abro um mapa. Aqui está o mapa, e é o mapa mundi que você tem fácil manuseio. Então, você consegue trabalhar muitas coisas ali que você está trabalhando. Depois eu posso ensinar para vocês a ter esse manuseio de mapa, né, recurso, é muito legal. Fala assim, é um mapa que eu falo assim muito, até nesse daqui que eu falei de atualidade, não sei quem mencionou. O aluno não vai perguntar, não vai, ele vai querer questionar, ele vai, entendeu? Se falar para vocês aí, né? Então, alguns trabalhos de campo, um croquis eu faço muito, viu? Croquis, para quem não sabe. Educatron, parabéns, aí. Esse é da Pública, esse é do Paraná, né, Ramon? É nós, aí. Educatron, é um robô, né? Um robôzão da louca lá. Paraná, sabe, eu não sei como que é outros estados, essa questão de disponibilidade tecnológica nas escolas públicas, viu, gente? O Paraná tem esse recurso dos Educatron, que são uma TV gigante, né? Grandona, de polegadas, assim, tal, tá bom? Então tem esse recurso assim. Croquis eu gosto. Pode falar aí, Marcelão. Então, aqui no estado de São Paulo também tem alguns sistemas assim, que a gente tem pela SET, né, que é pela Secretaria Estadual de Educação, mas muitos equipamentos os profissionais não estão tendo tempo
de trabalhar com essa parte visual, né? Pronta, assim, da tecnologia. Legal. E só dando uma experiência, eu tive fazendo um estágio no EJA, no noturno, que, por sinal, pegou alunos que tinham também uma idade avançada com autismo. E eu percebi, na minha vaga opinião e rápida, que não teve tanta assimilação quanto se fosse o material físico. Então, tem que ter esse joguinho de cintura de também compreender essa parte humana de cada aluno que está ali dentro. Mas aqui no estado de São Paulo também tem. Interessante, tá vendo? Tá vendo que é ponto de vista? Obrigado pelo seu ponto de vista, Marcelo. Excelente, né? Você foi até num nicho que é interessante, que é EJA, né, que é jovens e adultos, que eu adoro também, trabalho com esse público, amo também, que é um diferencial, porque eles estão voltando a estudar, é uma maneira diferente didaticamente lidar a geografia, então você não pode ir, sim, com muita complexidade, né, tem que ir mais suave, para ele voltar a compreender essa espacialidade. Parabéns pela sua observação e seu nicho aí que você estuda, tá bom? Que eu sei que você é profissional aí da área de EJA aí, que eu sei, tá bom? Para quem não sabe o que é o croquis é aqueles mapas mentais, esse desafio eu faço para alunos que eles adoram. Fala assim, eu tenho que chegar na quadra do colégio. Eles adoram fazer isso. Quem fizer o melhor mapa para eu chegar lá, dou um prêmio, dou um bônus para a sala. Sei lá, aí você vai criando essas gamificação assim. E eles fazem, eles adoram fazer mapa, assim, escrito, né? Ande tanto, ande tal, vire à esquerda. E eu adoro, vai estar desenvolvendo um poder espacial deles. A importância do croquis, isso eu faço mesmo. Jogos de orientação espacial, esse também eu aplico muito, mas depende do colégio, né? Eu aplico muito em colégios que tem uma estrutura um pouco melhor, que tem um respaldo melhor, assim, de uma pedagogia que vai me ajudar, que são jogos de caça ao tesouro usando bússola. Né? Então, eu queria aplicar em todos os colégios, mas eu sei que a estrutura e o suporte pedagógico não vai ser adequado, sabe? Assim, você esconder itens no colégio e a criança tem que procurar através da bússola. Vai para norte, vai para sul, vai para noroeste. Utilizei muito, eles adoram, né? Mas tem que ter um recurso assim, um recurso extra, uma ajuda interna de onde você pode usar. Então, acaba, assim, sendo um desgaste, assim, vou fazer. Não, analisa primeiro. A pedagogia vai abraçar você? A equipe pedagógica abraçou a ideia? Abraçou? Então, acho que essa maneira de caça ao tesouro exige uma coisa extra, entendeu? Isso que eu vou mostrar para você. Mas ela é genial, né? Integração de aplicativos, adoro aplicativos, tem vários, o Google Earth. Explora o Google Earth, pessoas, é genial, é muito bom, muito bom. O Google Earth é perfeito, né? E aí, logicamente, como eu estou dizendo também, né? Como eu estou dizendo, o aluno é deparado com notícias e tudo mais, né? Então, você tem que preparar essa ideia que mídia. Então, ter mapas, ter de uma forma crítica, porque o mapa está assim, porque o mapa está dessa maneira e tudo mais. Então, essas são as estratégias, tá bom? E aí, só para finalizar, o desafio do ensino, aí eu finalizo com esse slide aqui, eu prometo, né? Desafios do ensino, cadê o que é? Dificuldade da leitura e interpretação dos alunos. Os alunos não têm essa noção espacial. O Luiz colocou bem isso, né? O Marcelo colocou até um nicho especial. Então, interessante. Falta de formação de cartografia profunda, talvez até infelizmente, da dona, mas até o próprio profissional que está dominando a cartografia, ele não consegue explicitar de uma forma adequada. Carência de recurso tecnológico, como eu estou dizendo. Aqui no Paraná tem Educatron, as escolas particulares, às vezes, têm um recurso tecnológico que você consegue ligar. Talvez não. Então, você tem que ter essa plano B. Enfoque excessivo de técnicas e descontextualizada, né? Achar que nunca vai usar nada tecnológico, e resistência, como estou falando, não usar tecnologia, não vou abrir, porque tudo é só mapa, não, você tem que ter esse domínio, você tem que, assim, aprimorar tudo mais, tá bom? Quem queria falar, não sei se é o Marcelo e o Luiz, acho que é o Santos. Pode falar, era sobre essa resistência à inovação metodológica, né, da inserção de tecnologia em sala de aula, né, esse é um problema não só atinente à geografia, mas como as outras disciplinas também, né? Concordo. Muitos ainda utilizam aquelas práticas arcaicas, né? Ou então não assim eles têm aquela resistência para usar as ferramentas tecnológicas, que muitas das vezes tem ferramentas que não são tão complicadas para serem utilizadas e podem ser até de domínio depois que o profissional começar a manuseá-las, a ver as suas características, né? Ter certa sensibilidade lá no uso dessas tecnologias, para ele vai ser uma ferramenta muito importante. Então, mesmo assim, a gente vê muitos professores só
dando foco nas suas aulas com o giz e a lousa só. Sim. E o quadro, né? Não traz nada inovador, né? Nem um mapa ele coloca em sala de aula. Né? Eu já vi isso aí, professor de geografia. E torna a aula cansativa, a aula sem motivação, o aluno desinteressado e comprometendo a aprendizagem do aluno, né? De uma forma geral. Também acho. Perfeitamente sua colocação, Luiz. Perfeito, assim. Até para resumir aí. Então, perfeito. Marcelo, você queria falar também, Marcelo? Ou... eu acho que o Luiz completou, é um desafio muito grande, né, para nós, geógrafos, até porque, como eu estou terminando, e é linda, né, é uma área linda, engloba muitas áreas de humanas, geografia urbanística, geografia populacional, geopolítica internacional, nacional, tudo. E hoje em dia, se você não, uma vaga opinião minha, se você não se manter o quanto mais atualizado e fechado com a coordenação pedagógica e mostrar que você tem interesse em trabalhar tanto com ferramentas novas como a geografia tradicional e que você vai conseguir surtir um bom efeito no aprendizado, eu acho que isso é fantástico. Como eu já disse em outros encontros, o professor tem que estar se atualizando, porque se ficar parado, fica complicado. Também acho. Perfeitamente, galera. Ô, turminha, adorei aí participar, né, nessa mais uma noite aqui. Até peço desculpa do estender a conversa, né? Mas eu falo que eu peço desculpa, mas com uma até satisfação, porque é sinal que acho que fluiu legal. Vocês gostam de participar, alguns mais, outros menos assim, mas acho legal essa participação que vocês têm. Amo dar aula para vocês mesmos. Acho que é legal essa conversa aqui, mesmo que eu não participe, é legal ter esse diálogo. Agora, assim, não é uma aula, é assim, uma troca de informação. Claro que tem a parte acadêmica que vocês têm que ter, mas é legal ter essa troca de experiências, né? Visões diferentes, profissionais diferentes, que eu acho magnífico ter aqui isso, né? Enriquece até mim, enriquece todo mundo, né? Olha, eu estava naquela vez, a gente escutou isso de tal pessoa. Então, ó, eu parabenizo vocês, eu dou as minhas palminhas aqui para vocês, assim, né? Essa participação de todos aqui, continuem participando, né? Adoro aqui essa aula aqui na segunda-feira. Né? Não sei se está frio aí de vocês, mas aqui ainda está suave, assim, né? Mas vamos seguir aí com mais, assim, encontros, né? Com mais didáticas, mais conversa. Bem assim, ó, isso que é legal você que é a primeira vez que está aqui ou está sempre. Segunda-feira é de trocar ideia sobre geografia. Vou até mudar de nome aqui, né? Só eu daqui estou no primeiro período da geografia. Não, acho que a maioria tá. Quem é do primeiro período? O David está perguntando. A maioria é primeiro período aqui? Está começando agora. Eu sei que só o Marcelo eu sei que não é, né? Lá, o Ramon é. Certo? O Ramon é Paraná aqui, certinho. Né? Lá, Alexandre, sim, a maioria, legal, velho. Então, é isso que é legal. Eu tenho certeza que vocês estão vendo essas matérias, né? Vocês estão comentando aqui. Olha lá, minha segunda licenciatura é essa. Segunda, Camila, gostei. Né? Segunda licenciatura, que legal. Então, vocês estão bem experientes, assim, para trocar essa ideia. E pensa assim, ó, vou entrar segunda, tô com tempo. Galera, que deve trocar ideia, né? Vai trocar uma ideia e conversar sobre um determinado assunto. Que até a geografia é tão rica, eu acho tão maravilhosa a geografia, que ela é tão conectada com outras áreas que acaba conversando de outros segmentos que ela vai chegar e tem conexão. Falei do emprego do meu pai, eu falei que meu pai é pedreiro, né? Mas por quê? Tem conexão, tem a ver, a Camila já deu um gancho para mim, né? O Luiz falou que teve experiência em 99, então a geografia é muito assim, né? Muito legal, assim, né? Vocês irão amar. Pode falar. Só uma pergunta aqui, professor. Eu estive observando que a gente tem 2 disciplinas por etapa, né? Por módulo. Sim. Aí, essa sua disciplina, a gente sempre tem aula dela, né? Mas tem uma outra lá que eu não sei se são as 2 juntas, ou se... Assim, qual como que é? Eu acho que é a metodologia do ensino da geografia. Não, é essa, daí vocês têm lá também. Pois é, mas eu nunca vi a professora dar aula dela, eu acho que só o senhor que... A gente só vê essa do senhor, assim, eu não me situei ainda no... Se são as 2 aulas que a gente vai ter que assistir, porque acho que a secretária lá, ela manda o link do Meet só para a sua aula, no caso, né? Mas só eu nunca vi a outra. Não viu? Não, ela não manda ainda. Não tem um calendário lá. Coincide com a sua aula, inclusive, o calendário é o mesmo.
Ah, não, é sempre as minhas aulas, a de segunda, assim, tal. Sempre tem a programação, assim, dessa temática. Porque o curso seu, teoricamente, é só EAD, né? Que é o material que você tem que Uhum. fazer e tudo mais, né? São livros, literatura, Sim, provas, não sim, é sim, isso que sim. vocês têm? Mas é só a sua Né? aula, no caso, né? Por enquanto, sim. Por enquanto, Mas é sim. porque já vai terminar agora, eu acho que é em julho, se não me falha a memória, junho ou julho. É, tem mais alguns Aí eu ainda não encontros vi para a aula da você. outra disciplina. Não, mas fica tranquilo, eu vou selecionando alguns temas, assim, que eu acho pertinente, assim, né? Eu sempre Aham. gosto de pegar temas que é mais alcance de Não, qualquer sim, sim, período, professor. Tá entendeu? ótimo. Tá Mas o ótimo. dia que, até vou deixar um pouco mais com liberdade, como eu gosto de vocês, né? Até um dia que eu vou, professor, negócio de um tema X, né? Queria falar de um tema tal. E eu adoro, vai ser um prazer apresentar para vocês, né? Sim, sim, Até eu posso professor. deixar um contato assim, né? Quem tiver, é, pede meu contato para a tutora de vocês, fala, ó, eu quero falar com o professor Alex pessoalmente, pode passar no meu e-mail, tranquilo, ou se alguém quiser ficar no final, aí eu passo, galera, a gente troca uma ideia legal, assim, ó, professor, faz uma aula dessa para mim, que eu tô com uma dúvida, ou alguma coisa aconteceu, assim, é legal, isso não tem que trocar ideia, né? Vocês estão aqui Entendi, para professor. aprender, Mas né? tá Sabe? ótimo. Não, mas eu tô adorando, ó, vocês estão dando um show em mim, velho. Eu tô falando assim, quando ela fez essa proposta de dar aula na segunda, eu só posso segunda, viu, gente? Eu falei, nossa, véio, não vai dar ninguém, vou ficar falando sozinho e gravar, né? Não, vocês vêm, vocês participam, até obrigado, Hoje já viu? foram 21, parece, os participantes. Gratidão, gratidão Começou com total, bem viu? menos, né? Louco. Show de bola. Não, mas show de bola, agradecido muito, viu? Mas, galera, eu me despeço de vocês aí, para vocês terem, aproveitar essa segunda-feira aqui, deliciosa aí para vocês, tá bom? Né? Eu não tenho Instagram, Davidson, eu sou meio anti-rede social. Não sei se vai entender, sei lá, não é que eu sou antissocial, mas assim, eu não tenho tanta rede social, mas eu tenho WhatsApp, se alguém quiser, depois eu passo aí para a galera quiser conversar, trocar uma ideia, no particular eu converso sim, viu, gente? Adoro ajudar as pessoas aí, tá bom? Então, eu desejo a todos aí uma excelente noite aí, viu, gente? Fica com Deus aí. Uma boa semana. E detalhe, tem que falar isso com alegria. Um bom feriadão aí para vocês Boa também, né? noite, professor. Ô, louco, né? Boa noite a Um todos. beijo para vocês aí, viu? Valeu. Tudo de bom aí, pessoal. Até mais. Boa noite para todos nós. Boa noite aí. Boa noite, Ramon. Boa noite todo mundo aí. Camila, Luiz, Davi, Kaique, Paulo. Aí.